Muito bom dia, irmãos. Essa é a nossa 17ª aula. Estamos finalizando os estudos das cartas de Paulo a Gálatas e Colossenses. E hoje nós trataremos sobre a vida do novo homem. O que Deus espera do crente nas relações interpessoais, tanto na sua família quanto no seu lado profissional. Qual é a vontade de Deus e como Ele quer que o crente viva? Tudo isso nós vamos ver em Colossenses capítulo 3, dos versículos 18 em diante. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia, ser conosco. Dá-nos, Senhor, entendimento para a Tua palavra e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale aos nossos corações, Senhor. Que nós saibamos entender que Teu Santo Espírito, Senhor, trabalhe em nossas vidas para que a pratiquemos a cada dia, a cada momento. Muito obrigado, ser comigo e com meus irmãos. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Paulo ele trata das implicações da nova condição da vida do homem, aquele cristão, aquele crente que aceitou e que recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que ouviu das boas novas e agora ele passa a ter uma atitude diferente. Como nós vimos na aula passada, ele passa a ter uma atitude nova para a sua vida, se despindo das coisas que ele trazia anteriormente, que não são agradáveis a Deus. E isso deve de ser uma implicação muito grande na nossa vida, porque nós temos que ter Cristo como nosso influenciador, como uma única pessoa, como a primazia de nosso dia a dia, para que as nossas relações, para que as nossas atitudes, para que o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir, seja segundo a vontade de Deus. E em Colossenses 3,18, Paulo vem falando, e ele fala primeiramente às mulheres, depois ele fala aos maridos, depois ele fala também aos filhos, depois ele fala em conjunto aos pais, sendo pai e mãe, fala aos servos e aos patrões. Mas primeiramente ele trata das esposas, ele diz assim em 3,18: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Ele está falando que a mulher deve se colocar voluntariamente sobre os cuidados, a orientação, os desígnios e a autoridade de seus maridos, tendo obediência a ele, tendo submissão a todo esse relacionamento que os dois deverão e necessitam ter. Também aos maridos não ficam de fora algumas implicações muito sérias, como ele acaba falando aqui em 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. O dever do marido é amar as suas esposas de todo o seu coração, é tratá-las sem autoritarismo, sem prepotência, sem escárnio, sem humilhação, pois foi uma escolha realizada, um pacto de amor que os dois fizeram e também partiu da vontade do homem que assim o fosse. E esse pacto que foi realizado, ele precisa ser lembrado a cada dia, seja ontem, hoje e sempre, porque em todo o tempo deve haver dignidade, honra, respeito e uma atitude digna para com a sua esposa. E seguindo em frente, ele vem no versículo 20 falando: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Os filhos são as dádivas, bênçãos, heranças de Deus, dada ao casal, dada ao marido, dada à esposa, a essa família nuclear. E nós devemos entender que os filhos eles têm que serem obedientes, honrarem, respeitarem e amarem a seus pais. Assim estarão agradando a Deus. Pois a obediência é uma submissão, é o cumprimento da vontade alheia. Nós vimos um exemplo muito grande com Jesus, porque Jesus, mesmo sendo Deus e tendo se encarnado aqui na terra, ele pôde estar sendo obediente aos seus pais. E ele foi obediente ao seu pai e à sua mãe. Ele também era obediente a Deus. E nós vemos em Lucas 2,52 esse exemplo muito grande da obediência de Deus e aquilo que poderia ser colhido através das pessoas que ali estavam convivendo na sua família nuclear e também em sua localidade. Diz assim: E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Ou seja, além de agradar aos seus pais,
Aqui na terra, ele também agradava a Deus e as pessoas que faziam parte desta convivência. No versículo 21 diz assim: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Nós, como pais, não devemos fazer exigências irritantes, não devemos abusar da inexperiência das crianças, não devemos ser incoerentes no trato, não devemos de usar de severidade, mas sim de complacência para com os nossos filhos. Não devemos desanimá-los, não devemos humilhá-los, seja onde eles estiverem ou a situação que estiverem vivendo. Não devemos oprimi-los, nem ridicularizá-los, ou até mesmo fazer comparações absurdas. No relacionamento entre pais e filhos, deve ter muito respeito, carinho, amor e disciplina. Mas essa disciplina, ela nunca pode ser feita com severidade, com arbitrariedade ou com rudeza. No tempo certo, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, ela deve ser equilibrada, ela deve ser controlada e sempre mostrando a razão da disciplina que está sendo mostrada ali naquele momento. Principalmente, o seu disciplinador, seja pai ou seja mãe, eles devem de estar com suas emoções controladas e sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Afinal, nós somos filhos de Deus, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e nós devemos de refletir a Cristo em todo momento. Um exemplo muito grande que nós temos é essa educação que foi dada a Jesus. José e Maria fizeram o que era agradável a Deus, educando. E nós lemos em Provérbios 22:6 assim, eu vou ler na versão da Bíblia Viva: ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno, assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adultos. Esse relacionamento que nós estamos falando e que Paulo está comentando aqui, falando diretamente aos Colossenses, mas que também vem falar aos nossos corações como cristão, ele vem tratar também da parte profissional. E ele dá algumas indicações de como deve ser o relacionamento entre empregado e patrão, ou seja, entre servo, entre colaborador e o seu senhor. Diz assim: escravos obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 22-23. Devemos ter atitudes conscientes, conscienciosa também, respeitosa, sincera. Como empregados, como servos, nós devemos tratar sem hipocrisia os nossos patrões. Nós devemos tratá-los sem segundas intenções, com integridade, com honestidade, na presença deles ou na sua ausência. Isso significa que nós devemos ter um comportamento exemplar, que é a parte que nós devemos de ser íntegros para com aqueles que são os nossos patrões. Um exemplo que eu tenho e trago na minha memória a cada dia é o exemplo do servo de Abraão, que ele foi requisitado pelo seu senhor para que estivesse trazendo uma esposa até o seu filho, aquele que estaria dando continuidade à sua geração. E, ao ser indagado sobre todas essas maneiras de como ele deveria de fazer, Abraão acaba descrevendo da onde ele teria que trazer esta esposa para Isaac. Mas quando esse servo chega até a terra ali para encontrar essa mulher, ele faz o seguinte pedido. Ele diz assim, em Gênesis 24:12: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, orou ele em silêncio, mostre bondade para com meu patrão e ajude-me a fazer o que ele me pediu. Ou seja, antes de suas tarefas, ele tinha a consciência de estar colocando diante de Deus todos os pedidos, todas as suas necessidades, para que a sua empreitada fosse segundo o coração de Deus. E também seguimos em Colossenses 4:1, nós vimos aqui que Deus continua falando aos patrões, aos senhores. Ele diz assim: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito,
sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Como patrões, como senhores cristãos, nós devemos ter atitudes também conscienciosas, respeitosas, sinceras, sem hipocrisia, sem segundas intenções. Devemos tratar os empregados, os nossos colaboradores, com justiça, equidade, valorização, sem opressão, sem amargura e sem castigo. Tratando-os com justiça, nós estamos praticando e exercitando o que é de direito para essas pessoas. O exemplo que nós temos também na Bíblia se encontra em Ruth 2,4, que é o exemplo de Boaz, o bisavô de Davi, que ao chegar até os seus servos, ele era cumprimentado pelos seus servos, e os seus empregados ainda desejavam que ele tivesse um bom relacionamento com Deus, que a cada dia ele pudesse ser cuidado e guardado por Deus. Diz assim: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Também existem algumas outras instruções que nos é dada, principalmente para o uso da fala, e nós devemos nos atentar. Colossenses 4, de 2 a 6, vem tratar de como nós temos que nos apresentar, nos relacionar e como deve de proceder a nossa fala. Nós devemos de falar com Deus acerca das pessoas que estão ao nosso lado. Devemos ser persistentes na oração. Devemos ser fiéis de maneira contínua e constante, como um hábito diário. Diz assim, 4:2: dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Devemos usar palavras adequadas, devemos ser pessoas que levam a mensagem de Deus, mas principalmente devemos de ser vigilantes e sempre gratos ao Senhor, reconhecendo a sua misericórdia, reconhecendo os seus atos poderosos. Devemos suplicar pelas vidas daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que fazem parte da nossa família nuclear, ou até mesmo daqueles que fazem parte do nosso convívio, seja no lar, seja no trabalho, seja no condomínio, aonde nós estivermos. Nós precisamos estar colocando diante de Deus que Deus esteja cuidando dessas pessoas. Afinal, se elas ainda não são cristãs, é uma grande oportunidade para que estejamos testemunhando e levando Cristo até essas pessoas, mostrando o viver em Cristo, como é a diferença entre o cristão e o não cristão. Devemos suplicar pelas vidas que estão ao nosso redor e para que todos tenhamos a oportunidade de proclamar o Evangelho, independente de nossa situação ou condição. Um interessante momento vivido, nós temos o de Estevão, em Atos 7,60, quando ele está sendo apedrejado, está tendo seu corpo dilacerado pelas pedras. Ele suplica a Deus para que Deus tenha misericórdia daqueles que estão ali. E ele diz assim: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Também nós devemos de falar de Deus às pessoas. 5:6 diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Devemos de falar acerca de Deus às pessoas com sabedoria, aproveitando todas as oportunidades de cada situação que vivenciamos. Devemos de usar palavras adequadas, com graciosidade, não ofensiva, temperada com sal, para agradar o paladar dessas pessoas.
Devemos de usar de mansidão, ou seja, sermos suaves, pacíficos, porque a palavra de Deus, ela deve ser ministrada a todos, levada a todos que não conhecem a Cristo e também aos que conhecem, com mansidão, com pacificidade. Não podemos levar a palavra de Deus sem que ela seja de uma maneira pacífica. Sendo assim, nós temos uma ordem a ser cumprida, e essa ordem é dada ali em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo. Devemos nos entregar aos cuidados de Cristo, refletirmos a Cristo, seu Senhor. E se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe e façam de uma maneira amável e respeitosa. A carta de Paulo aos Colossenses continua ainda fazendo algumas recomendações e saudações na sua parte final. Essas recomendações e saudações são muito interessantes, porque Paulo não esquece daqueles que estão ao seu lado, daqueles que estão ao seu redor, que o têm ajudado, mas também não se esquece daqueles que estão distantes e que estão intercedendo por ele, que estão contribuindo para que ele continue ali, preso, nós sabemos, mas proclamando a palavra de Deus. E ele faz algumas recomendações. Ele recomenda Tíquico, que estaria levando a carta e que seria o consolo juntamente com Onésimo, quando da entrega dessa carta ali na igreja de Colossos. Ele também acaba fazendo saudações a Aristarco, que tem um coração compassivo, era um homem de Tessalônica e que se encontrava ali com ele em Roma. Ele fala de Marcos, também primo de Barnabé, o filho na fé de Pedro, companheiro de viagem dele também. Ele fala de Jesus, conhecido por Justo, um homem dedicado. Epáfras, pastor em Colossos, que assistia às igrejas de Laodiceia e de Hierápolis. Também ele fala de Lucas, o médico amado, que o tem acompanhado desde o início, que nós vemos nos relatos da carta do livro de Atos. Também nós temos Demas. E ele faz recomendações finais. A recomendação para a ninfa que hospedava em sua casa, a igreja de Laodiceia. Filemão, que recebia a igreja de Colossos em sua casa. Ele solicita que a carta que está sendo enviada para Colossos fosse lida em Laodiceia, e a de Laodiceia fosse lida também em Colossos para fortalecimento da igreja e de seus membros. Ele fala para que Arquipo continue a cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor. Paulo não se esquece, mas ele tem plena consciência, plena confiança de que a graça de Deus sustentará e defenderá a igreja de Cristo em todo o tempo. A igreja também deveria de se lembrar que ele estava ali preso por amor a Cristo. As algemas que o prendiam ali davam autoridade, porque ele não estava fazendo nada que fosse errado, a não ser proclamar a Cristo àqueles que ainda não conheciam e fortalecer a vida dos cristãos, dando-lhes entendimento de como deveriam viver, de como deveriam ter a sua vida moldada. É fato, corremos o grande risco, como crentes, de nos apresentarmos super espirituais, aparentemente, e não sermos visivelmente práticos em nossa cristandade. Quando Paulo trata dos nossos relacionamentos familiar, profissional, ele é bem enfático em dizer como devemos viver. E esse vivenciar é refletir a Cristo em todo o tempo, ter Cristo como nossa inspiração, ter Cristo como nosso modelo e motivo de conduta em todo o tempo, não só em um momento, mas em todo o tempo. Como crentes, como cristãos, como evangélicos, como os do caminho, independente da nomenclatura, nós devemos de atender a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e permitir que o Espírito Santo continue a fazer a transformação pessoal em cada um de nós que tem ocorrido a partir do momento que recebemos a Cristo, que conhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador.
Tudo isso deve ser de uma maneira contínua. E não podemos esquecer, como nós vimos em Colossenses 3, de 1 a 4, num passado bem próximo, se nós fomos ressuscitados com Cristo, o presente, que é a nossa vida que está oculta em Cristo, no futuro, nós devemos entender que Cristo é a nossa vida e quando ela se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Resumindo, coloquemos os nossos pensamentos nas coisas celestiais para alcançarmos a santidade e causarmos impacto na sociedade, com ações, atitudes e palavras, com o nosso viver, refletindo Cristo sempre. Sempre refletindo a Cristo em nosso viver. Que Deus os abençoe, dê uma ótima semana e que possamos fazer guarida dos seus ensinamentos e colocá-los em prática, refletindo sempre a Cristo, buscando aquilo que é a vontade de Deus. Que Deus os abençoe, um ótimo domingo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento. Sê conosco, dá-nos um dia de paz e tranquilidade. Prepara-nos para esta semana, conduzindo-nos, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Que nós possamos, Senhor, sempre sermos imitadores de Cristo a todo momento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.